Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Fale conosco, não somente com quem está aqui, mas com todos em todo o Brasil. Que os teus servos sejam edificados e instruídos na tua palavra, para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Amém. Bom, agora a Bíblia ficou boa. Só estou achando muito claro ainda, né? Acho que está bom, mas agora corta para cá, por favor. Aqui está muito claro ainda. Dá uma filmada nos pastores para ver. Já tem que matar, já mata a cobra morta aí já. Corta aí, amigo da... mais ou menos. Bom, não dá tempo para ver sobre isso agora. 2 Timóteo capítulo... A segunda carta do apóstolo Paulo. Posso ouvir um amém? No capítulo 2, no verso 15. Isto. Veja. É um texto muito conhecido de todos nós outros. E olhe para mim por um segundo. Preso dentro de uma prisão, sofrendo injustiças por conta do seu ministério, Paulo não se acha inapto, não se acha incapaz de formar discípulos. Paulo está preso em Roma, sabendo que o tempo dele está chegando, e ele resolve escrever para o filho dele. Fale comigo a palavra filho, mas não biológico, amém? Um filho na fé, que ele chama de Timóteo. E o texto fala no verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro. Posso ouvir uma... deixa claro mesmo, coisa só abarca depois quando cortar para mim. Só um detalhe, posso ouvir um amém? Levante a mão para o céu, todos vocês. Diga assim: todos nós, eu, os bispos, todos nós somos obreiros. Não, quando a Bíblia se relaciona, até porque se for levar dentro do exegese, bispo, pastores, Timóteo já tinha 35 anos e já era um evangelista, e quem veio da Assembleia de Deus, tu sabes, alguns anos atrás também na Igreja Universal, aqui na Igreja Plenitude, evangelista é uma pessoa talvez bem simples, mas dentro de uma Assembleia de Deus, alguns anos atrás, na própria Igreja Universal, o evangelista é o vice-pastor da igreja. Então, no capítulo 35, ele está falando assim: procura, vamos lá. Procura apresentar-te aos homens. Amém? A quem? Aprovado, como obreiro. Nessa época, Timóteo tinha 35 anos. De que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra ainda 16. Evita igualmente os falatórios inúteis. Diga assim: por que inútil? Porque não vai somar em nada. Profano, pois os que deles usam passarão uma impiedade maior. Obrigado. Ou seja, as pessoas que ficam vivendo de disse-me-disse, porque tu sabes, se eu falo de ti, se eu me levanto contra ti, se eu difamo, ou se tu compartilhas comigo uma dor tua, e eu pego a tua ferida e exponho mais ainda, aquele que o faz, o texto diz, vai passar uma impiedade maior ainda. Alguém não entendeu? Eu vou descer o nível. A vida e a morte estão na língua. Essa conversa de lei de atração não é coisa de psicólogo ou coisas de homens que usam coach.
a maior lei de atração é a Bíblia. Levante a mão para o céu. Porque a Bíblia diz: tudo quanto o homem semear, disso ele vai ceifar. A Bíblia, negócio, lei de atração, o senhor acredita? É claro, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Lei de atração, isso aí é conversa de coaching, é conversa de somebody love. Isso aí não existe nada, disse o rei Salomão, que seja novo. A Bíblia por si se dá. Aquilo que o homem semear, então amigão, está semeando bem, está semeando misericórdia, é isso que você vai colher. Você semeia intriga, maldade, fofoca, é isso que você vai colher. Alguém me ouve? Fala glória a Deus. Então, continuando, ainda depois a Bíblia vai dizer: de que se farta o homem, senão de suas próprias obras? Posso ouvir um amém? Timóteo está vivendo alguns conflitos. Olha para mim, levanta a cabeça. Timóteo está vivendo alguns conflitos. E eu falei uma coisa para um pastor ontem. Por isso que eu reuni vocês aqui hoje. Levante a cabeça e olhe para mim. Depois você anota. Mas levante a mão. Eu não sei quem te enganou. Mas ministério. É como eu perguntei ontem para uma pessoa. Eu disse: quem colocou você na obra? Ele falou: fulano e Beltrano. Eu falei: então. As pessoas que foram seus pastores, seus líderes, deveriam ter te orientado, levante a mão só um segundo, que ministério, talvez as que deram um gibi da Mônica, ou do Ursinhos Carinhosos. Ministério não é arco-íris. Quando a gente resolve aceitar o chamado, quem quiser, não é obrigado, não tem 38 na tua cabeça, não tem arma apunhando, quem quiser. Ele chama, ele convida: vim após mim. Primeira coisa, tem que negar a si mesmo. E vai carregar o quê? Aí não sei, o cara quer servir. Aí eu falei para ele: te enganaram. Você, ao invés de terem convidado você para o ministério, com todo respeito, deveriam ter convidado o senhor, a senhora, para uma escola de samba. Para você ser, abre ala, porta-bandeira, receber confete. Eu não vejo um apóstolo de Cristo ser aplaudido. Mas eu vejo hoje muita gente: ninguém me deu o microfone, ninguém me dá. Você está atrás de quê? De fama? Vai desfilar no carnaval, pô. Pega uma abóbora, põe na cabeça. Porque se é Cristo que eu sirvo, é Ele que eu espero honra. Acho que te enganaram sobre ministério. Ou você foi num culto que era só rodopio, gira, pega. E você: é isso que eu quero para a minha vida. Não, ministério não é confete. Timóteo está em conflito. Posso ouvir um amém ou não? E agora vai doer. Todas as vezes que o Senhor usa a vida do apóstolo Paulo para escrever às igrejas, posso ouvir um amém? Ele sauda a igreja dizendo: que a graça e a paz de nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo, Salvador. Mas quando ele escreve, pastor Williams, bispa, pastor Reginaldo, pastoras que estão aqui, eu para nome não sou muito bom, você sabe, Valdirene, pastora, esposa do William, pastores todos aqui que estão assistindo, os bispos. Quando ele fala aos pastores, ele não sauda os pastores com a graça e a paz. Quando ele escreve para pastor, levante a mão, receba a terceira. Ele começa dizendo que a graça, a misericórdia e a paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Só é você ler a introdução. Quando ele se dirige a Timóteo, a Tito, quando ele se dirige aos pastores, ele fala: a graça, a paz e a misericórdia. Então não existe ministério por mérito. Nós estamos aqui, e o que nos sustenta aqui, e o que nos faz permanecer aqui, veja que coisa linda, olha lá. Amado filho Timóteo, a graça, veja bispa Ingrid, veja pastor Giovanni Santos, as igrejas ele sauda na paz e na graça. Mas quando ele vai se dirigir aos pastores, ele diz: a graça, a misericórdia da parte de Deus, Pai e Cristo nosso Senhor. Ou seja, para você que serve a Cristo, não é porque é bonita, ou porque é bacana, ou porque é bom. E o que vai te sustentar diante de Deus não é os teus méritos, não é a tua fama, é a misericórdia de Deus que vai te fazer permanecer. Posso ouvir um amém ou não?
Pastores não são super-homem. Não existe a Mulher Maravilha dentro do cargo eclesiástico. O Iron Man, o Homem de Ferro. Não tem o super-homem. Ministério, olhe para mim, por favor. É para homens comuns, humanos, que exercem um ofício fora do comum. Alguém não entendeu? Vou descer o nível. Ministério é algo humano. Deus chama um homem para, através de um homem, manifestar a sua graça e o seu poder. Nós fazemos algo divino. E Deus pode... Não sei se eu falo. O texto nos fala, acho que você poderia levantar um bairro CBS, que os anjos do céu desejariam fazer o que nós fazemos. Mas isso Deus conferiu aos homens. A Bíblia diz que os anjos queriam evangelizar. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar. Ou seja, ministério é algo que Deus chama homens que vão exercer algo que é divino. E os anjos queriam fazer o que a gente faz. Eu não sei se eu falo. Está aqui, ó, 1 Pedro. Os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles que ministravam antes coisas que agora vós foram anunciadas por aquele, pelo Espírito Santo, enviado do céu, pregar o evangelho, para os quais as coisas, pregar o evangelho, isso foi concedido a nós, não por mérito, mas pelo Espírito. Coisas que os anjos desejavam fazer. Imagine um anjo Gabriel, um anjo Rafael. Imagine um anjo vendo você lá, 3 da tarde, 2 da tarde lá, com a cara de bode reclamando na sua casa, na igreja. E tanta gente morrendo e os anjos falavam: Jeová, deixa eu descer lá, vai. Deixa eu ir lá. A Bíblia não pode falhar. A Bíblia é clara, dizendo, os quais os anjos queriam fazer. Mas Deus não chamou os anjos. Deus chamou os homens. Alguém podia dar um glória, mas tudo bem. Sobre cada um de nós. Eita Jesus. Paulo fala que... Abra a mão. Paulo diz: eu trago comigo o peso da igreja. Como assim o peso da igreja? Abre as 2 mãos. Uma só é pouco. Quando alguns pastores aqui que são responsáveis de igreja, eles vão entender o que estou falando. Quando você vai para um estado, para uma cidade, espiritualmente você é a pessoa responsável por aquele lugar. E só tem 2 situações: ou você vai derrubar o principado, ou o principado vai derrubar você. Ou seja, em ministério de louvor, de coral, de evangelização, seja no que for. Principalmente, eu não sei se falo, aquele que ninguém vinga. Lá em cemitério de pastor. E lá não tem. Mas a carga espiritual é tão forte. Aí na quinta, levante a mão. Bispo Vitor, que a Bíblia fala, bispos, pastores. O profeta Samuel nos fala, Bispa Ingrid, como um pecado, pastor Reginaldo, pastora Catiane, Giovanni Santos. Samuel diz assim: ai de mim, de pecar contra Deus, esquecendo eu de orar por vós. Mas o senhor está dizendo que cometeu um pecado? Sim. O senhor fez o quê? Adulterou? O senhor roubou? O senhor cometeu assédio? Não, eu cometi um pecado. Qual? Eu não cumpri. Eu não entendi ainda. Está aqui, vamos ler aqui. Quanto a mim, 1 Samuel 12, 23. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Diga assim: por que pecado? Levante a mão. Porque a Bíblia chama o pastor de anjo da igreja. Alguém não entendeu? Abaixa a mão. Samuel nessa época era representante de Deus na terra, era juiz e era sacerdote. E eu não sei se eu falo. Obrigado. Eu vejo alguns lugares que o grupo de intercessão da igreja, ou que a mulher do pastor, ou que o auxiliar ora mais que o pastor. O que a Bíblia está dizendo é que Samuel falou assim,
A taxa, porque o que sustenta e o que nos une a Deus é a oração. Uma coisa que eu falei ontem: minha vida é muito corrida. Eu não acredito que você trabalhava mais que Jesus. E mesmo assim Jesus toda hora ia orar. Para quê? Se ele é o verbo que se fez carne. Porque a oração é o elo que nos une a Deus. Não, você deve ser muito santo. Porque o que Samuel está dizendo nisso? A taxa que vocês não cumpriram. O cajado não está na mão da diaconisa, da intercessora. O líder espiritual de vocês sou eu. Então a taxa, eu não sei se eu falo. Eu me sentiria envergonhado se as pessoas que me auxiliam orassem mais do que eu. Eu não sei como é que você se relaciona com Deus. Se é jogando um videogame. Mas Samuel disse: eu não posso permitir a taxa. Eu não estou conseguindo entrar a palavra correta. O nível, o transbordar da nação inteira. A responsabilidade maior está sobre mim, sobre você. Vocês não deram nem glória. Você tem que entender que se você recebeu um ministério, um chamado divino, a não ser que você entrou pela tangente ou pela amizade, ou porque dava bombom para o pastor, ou carregava a bolsa. Mas se você tem um ministério chamado, escolhido, um divino, então você tem que entender que a oração é uma responsabilidade entre você, Deus e a igreja. Você não entendeu ainda? Aonde, levante a mão para o céu, a sexta. Aonde não tem oração tem fofoca. Aonde não tem oração tem contenda. Aonde não tem oração tem mentira. Aonde não tem oração tem pecado. Aonde não tem oração, ei, começa a orar, começa a pôr no azeite, começa a sacudir. A roseira é balançada e o que não presta sai. Aonde tem oração tem fogo. Aonde tem oração o diabo não se esconde. Agora começar a entender. Samuel está dizendo aqui: eu preciso tampar o que vocês não fazem. O que vocês não fazem, a meta que vocês não cumprem, eu vou cumprir. Posso ouvir um amém? Há um dito, a qual o Senhor fala na palavra, que cada cristão deve examinar a si mesmo. O próprio apóstolo Paulo diz: examine, pois, o homem a si, e depois coma do pão e beba do. A Bíblia nos fala: examinai-vos a vós mesmos, se realmente, fala aí, macho, fala, você está na fé. A Bíblia diz que cada um de nós, cada ser humano, dará conta de si e dos seus atos a quem? A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si a Deus. Amém? Amém ou não amém? Levante a mão, receba a sétima. Só que esse texto não se prima, não se aplica a pastor. A Bíblia nos fala que o pastor vai dar conta de si. E querendo eu ou não, mas eu entrei e não sabia. Então te enganaram, eu vim tirar esse engano de você hoje. No grande dia, amiguinhos, no grande dia, o povo vai dar conta de si. Mas levante a mão. Eu e você vamos dar conta de nós, mas também do povo. Não, está achando que eu estou mentindo? Eu vou na palavra. Posso ouvir um amém ou não? Atos capítulo 20, verso 28. Quando Paulo está pregando à igreja de Éfeso, e Lucas está escrevendo. Vamos lá, Atos 20. Atentai, pois, vós, por todo o rebanho. Opa, quer dizer que nós não vai dar conta só de nós. Nós vai dar conta de todo o rebanho. Sobre qual não foi pela beleza, pela boniteza, mas o Espírito Santo, levante a mão na sétima ainda, levantou bispos, pastores, a igreja, a qual ele comprou com o seu sangue. Então, saiba, Deus comprou a igreja através do seu sangue, do seu filho, e confiou na minha e na sua mão. E no grande dia, ele vai pedir conta disso para nós. O pastor não dará conta somente de si, porque o chamado é divino. Posso ouvir um amém ou não? Se algumas pessoas, meu Deus, eu não sei se eu falo, soubesse o peso. Bom, alguns de vocês aqui, que são da antiga,
sabem o peso que é botar a mão no arado. Se você entendesse o peso que é exercer um ministério, acredite você ou não, é uma responsabilidade maior do que a do presidente da República. A rainha Elizabeth II disse: eu prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar um homem de oração. Se você entendesse o que é ministério, do que é botar a mão no arado, a Bíblia diz assim, que aquele que colocou a mão no arado, ele não é digno de virar as costas e olhar para trás. Mas Jesus disse: ninguém pode pôr a mão no arado e pode olhar para trás. Ei, olha para mim, levanta a cabeça para o céu. Aqui no texto, na tela. E Jesus pega pesado, ele fala mais. Diga por quê. Vem aqui em mim. Deixa eu usar esses dois. Não vou derrubar aqui. Não. O arado, imagina duas cangas que está com duas lâminas cortando a terra. E a obra está sendo feita. Fala glória a Deus. Só que, se eu viro as costas, o que você demorou anos para construir, para fazer, e eu olho para trás, pensa, uma terra, um arado, se o Vitinho conseguir achar a terra, um negócio chamado arado, geralmente vai achar um boi, hoje tem trator. Mas se eu olhar para trás, a canga puxada por mim, tudo que eu fiz, o caráter, as pessoas que eu ganhei para Jesus, e eu viro aquela mesma lâmina que saiu cortando, ela vai começar a fechar, ela vai começar a desviar pessoas. Um mau testemunho seu, um mau caráter seu, um desvio de conduta. Aí Jesus vem e fala assim, ó: se ele botou a mão no arado, então melhor, alguém te enganou, falou que era tudo tifofes, tudo ursinhos carinhosos, te deram, em vez de dar um ensino bíblico para ser obreiro, pastor, te falaram: é tudo bacana, é só dar glória, pular, rodar e sapatear. Mentira, porque Jesus disse que se a pessoa botar a mão num chamado e ela olhar para trás, por favor, alguém dos senhores aqui. Quer saber que existir, parei. Eu vou parar. Eu vou parar. Não tem problema. Jesus falou assim: se você olhar para trás, não é para você pôr, não tem um revólver aqui obrigando. Mas se você resolver colocar a mão e você olhar para trás, eu te falo, você nem no céu você vai entrar. A não ser que isso aqui foi escrito por um papa, por um padre. Mas se a Bíblia é verdadeira, ele diz: se você olhar para trás, nem no reino de Deus, você não é digno de entrar no reino de Deus. Aí o cara acha: eu passei uma provinha, eu passei uma lutinha, quer saber? Eu vou parar. No reino de Deus você não entra. Alguém te enganou. Ministério é algo muito sério. Posso ouvir um amém ou não? Se você soubesse o peso que tem isso para a eternidade, você ia repensar o que é um ministério, o que é um chamado. Há uma pessoa, esses dias eu estava fazendo a programação, e ela me perguntou: será que eu tenho chamado? Eu disse a ela: você não tem. Será? Com certeza. Porque é impossível o pai ouvir a voz de um filho e não reconhecer. Se meu pai chamar agora: Genô, eu sei que é ele. É impossível Jesus ter chamado você. Porque o chamado, levante a mão na oitava, é maior do que o relacionamento que você tem com a tua mulher, com a igreja. É maior que o relacionamento que você tem com os amigos. O chamado não é algo humano, é algo divino. E você tem ou você não tem. E só eu não posso saber se você está com vontade de ir no banheiro. Só quem sabe é tu. Eu não estou na tua bexiga. Eu não posso te explicar. Porque a pessoa que tem chamado, ainda na oitava, levante a mão. Elas medem. Vou falar, Jesus. Oxe. Elas medem assim. Por favor, repita isso, só por uma ajuda. Só para ajudar. Diga assim: eu não tenho chamado. Diga isso, por favor.
Por que as pessoas, na maioria das vezes, medem isso? Diga por quê. Porque as intempéries da vida, as circunstâncias, não são favoráveis. Ela fala, então Deus não está comigo. Mas isso não quer dizer que Deus não está com você. Eu vou continuar para ser rápido. Às vezes, eu já vou voltar na palavra chamado. Você tem que repensar as conquistas divinas. São totalmente diferentes dos méritos humanos. Posso ouvir um amém? Não? Aquele que tem certeza que foi chamado, o chamado, eu sempre digo uma coisa, vem aqui, amigão. Se o chamado de Deus na minha vida fosse fino, como aquelas cordas que amarram os cachorros, amarra aqueles cachorrinhos pequenininhos, fosse uma corda de nylon ou uma corrente fina, eu já tinha cortado, já tinha ido embora. Mas o chamado é mais grosso do que as cordas de um navio. O chamado é maior que a minha própria vida, é maior do que o meu eu. É a razão da minha existência. Isso é um chamado. A razão, a minha vida não faz sentido sem estar onde Deus me chamou para estar. Ser um pastor não se resume em dirigir um culto, em administrar um ministério, em uma organização. Ser pastor se representa, como diz a bispa, ser um representante de Deus na terra, lidando com coisas humanas, materiais e, acima de tudo, espirituais. Posso ouvir amém ou não? Mas a nossa maior prestação de conta não é diante do povo, é diante de Deus. Aquele que nos vocacionou, e como eu li agora há pouco, e nos confiou o seu rebanho. Posso ouvir um amém ou não? Posso ouvir um glória a Deus? Pronto, acabei a introdução. Vamos para a palavra. Quando Paulo está falando para Timóteo, procura-te. Procura, não é tipo assim, cadê a chave do meu carro? Que nem todo dia acaba o culto, eu falo, cadê meu celular? Cadê minhas coisas? Esse procura, no latim, ou melhor, no grego, quer dizer esforça-te, empenha-te. Porque você está passando por um crivo. Procura. É tipo, quem aqui, sua mãe era bem rude? Levante a mão. A minha era. Tem alguém? Minha mãe chega lá, procura não me matar de vergonha. Está na casa da sua avó. Procura se comportar. Alguém me entende o que eu falo? Ou será que só eu? Ah, então. Procura estudar. Obra de engano, para não ir mal na prova. Procura. Não me dá vergonha. Alguém está me entendendo? O que Paulo está dizendo não é procurar. Ai, cadê? O que eu tenho que puxar saco aqui para me ser levantado? Ele está dizendo assim, Vitinho. Procura, esforça-te, empenha-te. Porque você ainda não foi. Você procura, se esforça, leia, apresentar-te. E não é para os homens. Você tem que ser aprovado. Você não foi ainda. Você tem que ser. E você tem que se esforçar. Troca essa palavra procura por se esforçar. E essa aprovação não vai vir de homens. Essa aprovação ou essa reprovação vai vir de Deus. Sem esforço você não vai chegar lá, Timóteo. Você precisa se esforçar. Você precisa ter cuidado. Você precisa ser esforço. Aqui, ó, achei a tradução grega. Esforço demasiado para alcançar um propósito. Ninguém alcança uma aprovação sem esforço. Por favor, se você está entendendo, para que eu possa ser rápido e preciso. Paulo está instruindo o seu filho, não biológico, espiritual, Timóteo. Ele está dizendo, você precisa se esforçar para ser aprovado. Mas me diga para você entender e eu poder prosseguir. Essa aprovação não vai vir dos homens. Quem vai te aprovar? Você precisa ser aprovado. Ninguém alcança a aprovação sem esforço. Agora eu não sei se eu falo. A maioria das pessoas, elas querem estar de bem com todo mundo. Não, eu estou legal, eu estou bem com fulano. Fulano saiu daqui. Não, mas é meus colegas, meus fechamentos. Independente. Não, mas eu sou do mundão. Eu sou fechamento. Não, eu queria ter muito like. Eu sou amigo de todo mundo. Meu nome é Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. O que importa é
saber se Deus está te aprovando. Você pode se achar o ó do Borogodó, a rainha da sulaca, da sulanca, da pipoca, da cocada preta, a rainha da sucata. Mas uma coisa eu quero te perguntar: será que hoje, se Deus somasse a conta da tua vida, tu estava sendo aprovado ou reprovado? Ninguém pode alcançar a aprovação. E a gente quer ser aprovada pelos colegas, quer ser aprovada pelo amiguinho, quer ser aprovada pelas pessoas. Levante a mão na nona. Ser aprovado na terra não tem nada a ver com a aprovação do céu. Uma pessoa só entendeu, uma pastora, eu vou voltar de novo. Ser aprovado na terra não tem nada a ver em ser aprovado no céu. Porque a Bíblia diz que no grande dia nós vamos prestar conta não aos homens, mas a Deus. Alguém agora começou a entender. Alguém começou a entender. E agora, aguenta só mais uma, não? Sim ou não? Quando Paulo diz, aleluia, eu não sei se vocês não têm estrutura para ouvir isso. A aprovação de Deus não tem nada a ver com a visão dos homens. Se você entende de Bíblia, lembra quando Deus falou com Samuel? Oh, esquece Eliabe. Mas ele arrebenta, ele é o cara, ele é o homem das multidões, ele é o além da média, ele é o cima, é o top, é o the boss. Ele é rejeitado, Samuel. Você ora por... Ele grita, ele berra, ele... Mas, para mim, ele é um rejeitado. Então você precisa buscar a aprovação de Deus. Posso ouvir amém? Eu estava estudando hoje, e a palavra aprovados no grego, e olha que eu não gosto muito do grego, mas também no hebraico, vem da palavra dokinos, que quer dizer metal lançado no fogo, para mostrar realmente a sua genuinidade. Ou seja, é ouro, mete no fogo para saber se é biju ou se é ouro. Se é ouro, vai aguentar. Esse aprovado, Bispo Vitor, é Deus dizendo, mete o cara no fogo. Ou seja, vamos voltar para o texto. Esse aprovado no grego vem da palavra dokinos, ou seja, mete no fogo para saber se é latão, se é palha, se é original ou se é réplica da China. Agora começou a entender. Os testes vêm para nos aprovar, e esse aprovado vem do fogo. Uma pessoa que entendeu, levante a mão, só quem está aqui. Muita gente prega esse texto errado. João Batista está batizando. Aí ele fala assim, eu vos batizo com a água, mas esse que está chegando aqui, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui, vamos lá. Eu vos batizo com água, Marcos 3:11, e arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso, cuja sandália eu não sou digno de levar. Olha para mim, ninguém te ensinou isso, e alguém precisa te ensinar. Quantos aqui creem que foram chamados por Jesus? Ele vos batizará com o quê? Leia aqui mais alto, leia. Todo mundo junto, até quem está em outro estado, leia. E com o... As pessoas acham que o fogo é isso aqui. Eita fogo, eita roda de fogo, é canela de fogo, sapato de fogo, canela. O fogo é o doquinos. Levante a mão. Jesus é chamado, é batizado com o Espírito Santo. E após ele ser batizado com o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus foi levado para onde? É o batismo de fogo. O chamado de Moisés vem e ele é levado para onde? Deus libertou o seu povo das mãos do faraó e os levou para o shopping, para Dubai, levou para onde? Os profetas de Deus, Elias, Jeremias, João Batista, batizava e ele dizia, você é o Machia? Você não, ele dizia, eu sou sua voz que clama no... Abre a mão direita. O fogo e é o deserto, vem para provar. Talvez disseram, fulano é muito ungidão, fulano canta demais, fulana é terra, é lamanto, é terra, tu é martelo, tu é marreta, tu é maçarico do céu, é maçarico. Deixa vir o batismo de fogo.
deixa vir um doquinos, deixa Deus meter o cara no fogo, deixa vir a prova, deixa vir a repreensão, deixa ele ouvir um não, para saber quem é ele. Aprovado aqui, oh aleluia, procura apresentar-te a Deus como obreiro o quê? Já expliquei o que é aprovado, é testado no fogo. Abre as duas mãos. Mas eu estou notando, põe debaixo do sovaco. Esse aprovado quer dizer, se esforça e passa pelo fogo, porque Deus vai confirmar o teu ministério. Aleluia. Você hoje, porque a Bíblia é verdadeira. Se o Vitinho puder colocar a carta de Tiago, o evangelista, capítulo 1, verso 12. Hoje de manhã cedo, ontem de noite, só um segundinho. Hoje, quando você vinha para cá, levante a mão mais uma vez só e diga bem alto: amanhã, todo dia a gente vai passar por um doquinos. Todo dia tem um teste, para que nós sejamos aprovados no último dia. Vá lá e põe o texto para não dizer que eu estou pregando conversa. Bem-aventurado, o evangelista Tiago está dizendo, não é o irmão de Jesus, é o discípulo, aquele que suporta a aprovação. Opa, então quer dizer que tem provações todo dia, e depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então todo dia tem um teste. Aponta a mão para mim. Tem dia que é uma calúnia, tem dia que é uma injustiça, uma traição, mas eu vou suportar. Bem-aventurado. Não, pensei que ia ter pelo menos um aleluia. Aquele que suporta, está dizendo, não está dizendo que não vai ter. E vai ter que suportar. Eu não aguento. Aguenta, se você nasceu de Deus, você aguenta. Porque tu não é nascido da lâmina, tu é nascido do fogo do Espírito. Tem que suportar, de novo, tem que perseverar. Tem dia que a gente tem que engolir rã de perna aberta. Porque a mim foi confiado o ministério da palavra. Vai aí no amém ou não? Posso ouvir um glória? E quando você suporta, Deus vai te aprovando. Deus vai te aprovando. Deus vai te aprovando. Posso ouvir um amém ou não? Aí, olhe para mim. Paulo diz assim, e para que Deus possa te aprovar, por favor, aponte a mão para mim mais uma vez aqui. Para que Deus possa te aprovar, vou te dar uma deixa. Pode ou não pode? Abaixa a mão. As pessoas, eu não sou, com todo respeito, o Cláudio Duarte. Eu não sei contar piada. Eu não sou o Giovanni, eu não sei cantar. A minha cara já não ajuda muito. Então as pessoas que vêm até mim, ou que me seguem numa rede social, elas não procuram ver eu puxando ferro, ou eu lá na carrocinha que chama, né? Sei lá, esteireira. As pessoas não me seguem para aprender aula de dança. Elas me seguem porque dizem, ele é um pastor e as palavras que ele prega me agradam. Alguém não entendeu? Você é um referencial de Cristo na terra. Para você pode parecer besteira, é a minha vida. Eu tenho todo o direito. Você é um ser humano. Mas a você foi confiado um ministério. E nós somos representantes de Cristo. E eu te pergunto, Cristo faria isso? Alguém não entendeu? Eu vou descer o nível. Quando ele diz, eu vou te dar a dica para você ser aprovado, Timóteo. Você tem que saber manejar a palavra. Você tem que entender ela. Eu conheço pessoas, inclusive algumas que já passaram aqui. E pode reparar, a primeira coisa que o cara quando sai daqui é arrumar um desviado, um caído, ou um pingunço, ou uma adúltera, falar assim, ó, mete óleo na minha cabeça aqui que eu tenho que ser bispo, eu tenho que ser apóstolo. Eles acham que título, porque quanto mais azeite bota na cabeça, mais cobrança vai vir. E uma coisa que Benihim fala, você tem que entender, faça um muque assim, faça 2. Você tem que entender que a unção do ministério não tem nada a ver com a unção de Deus na sua vida. Alguém não entendeu? Vou descer o nível. Imagine aquele túnel que está
Aqui em São Paulo chama fura-fila, um negócio que passa assim. Monotrem, é? Imagina um monotrilho, diga assim, a unção do ministério. Aquelas vigas, aqueles troços lá que eu esqueci o nome, como é que chama? Que segura, fala, alguém falou aí. Coluna. Imagina as colunas chamando um pedreiro. Chama o Zé Reboca aí. Chama o Zé. Chama o servente de pedreiro. Chama o irmão que trabalha aí, que de vez em quando arruma os fios e põe fogo aqui. Ah, tá. Ele vai lá. Oh, tá tudo bom, pastor. Ficou bom aqui. Reboquei, pintei, até passei um cal. Ficou legal. Aparentemente, eu não entendo de obra. Pega o monotrem que falou. Mete o monotrilho em cima. A unção que é colocada ali em cima, o que está embaixo não tem estrutura para aguentar. Alguns vão lembrar de uma pessoa, pastor Alessandra, se estiver aí, o pastor Fabinho, aquela moça que saiu daqui, mas que respeita muito a gente ainda, a loira que seguiu ele na época, depois me pediu perdão, como é que chama? É uma loira gordinha, que vai dar pastor, que seguiu Rodopia, Solange. O cara saiu daqui e falou, me unge logo, já arrumou logo um decanta-labás, já meteu um azeite na cabeça dele para consagrar ele apóstolo, a bispo, sei lá. O cara rodava mais que o peão da casa própria. O culto para parar o cara, Giovanni, era doideira, tinha que dar uma rasteira às vezes. Ele falou, é pouco, eu já me unjo logo a bispo, o apóstolo. Quando meteram o óleo na cabeça do cara, estourou uma veia na cabeça dele. Em poucos dias ele morreu com câncer na cabeça. Então ele já fala, me dá mais, me dá mais. Mas quanto mais Deus te dá, a tua vida com Deus tem que ter estrutura. Alguém entendeu? Vamos lá. Ele falou, você precisa conhecer a palavra. Michael Jordan, bispa Ingrid, o maior jogador de basquete, perguntaram para ele, por que você é tão bom? Ele disse, porque quando todo mundo treina, tinha um jogador, não sei se era do Corinthians, ou acho que era do São Paulo, aquele jogador do gol, que Rogério Cenas, acho que era ele. Mas quando todo mundo jogava bola, aí a equipe ia para casa, ele ainda ficava lá. Michael Jordan dizia, eu treino com as pessoas, e quando todo mundo vai embora, eu fico, levante a mão para o céu, sozinho. Fora o que eu já faço em grupo, eu me esforço diariamente, 6 horas, a um treino. A palavra de Deus, ela tem que entrar dentro de você. Eu não estou aqui com conversa fiada. Então eu não posso chegar para uma pessoa, eu não sei, deixa a palavra. É por isso que tem pessoas, eu me lembro uma vez, que Deus o tenha, o bispo Leno estava comigo, lá em Cataguases, em um advogado espírita, colocou o dedo na cara dele e falou para mim assim, ó, me prova para mim, que a reencarnação não existe. Eu fiquei só olhando. E eu por um minuto eu perguntei, será que se fosse qualquer pastor responderia? O cara, me prova para mim. Alguém não entendeu, eu vou descer o nível. Arruma um cabalista, chama um espírita, um kardecista, e deixa ele ficar 5 minutos na tua orelha. Que talvez ele dizia você, e na outra semana você está lá no Allan Kardec. E ele vai falar, pastorzão, que roda, que pula, decanta labás. Me prova para mim que a alma não reencarna. Ele vai usar o texto que está escrito lá, quando Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, estava no monte e Elias e Moisés apareceram. Me prova que a alma não volta como um cachorro, que a alma não volta. E eu me lembro que o bispo Leno, que Deus o tenha, falou uma resposta. Aí ele foi para o Leno assim, então quer dizer que Deus tem uma fábrica de alma, é isso? E o Leno falou assim, não, querido, é que Deus é eterno. Só uma mulher entendeu. Quando Deus disse assim, Jô, haja os firmamentos sobre as águas, não precisa todo dia Deus ficar lá falando, ô água, fica aí, hein? Ô luz, fica aí, ô sol, acende, ô luz, apaga, ô nuvem, ô lua. Quando Deus falou, haja vida, levante a mão, e Deus soprou, receba a vida, aquilo é eterno até hoje. Todas as obras que Ele fez são eternas até hoje. Mas isso você não vai achar no Facebook. Você tem que treinar. Você tem que se esforçar. Você tem que ter prioridade para o seu ministério. Posso ouvir um amém? Não. Ah, mas eu trabalho muito, mas evangelizo muito, mas isso. Mas você tem que ter tempo para a palavra. Posso ouvir só mais uma vez?
Fale comigo assim, aprovado. Tem muita gente que acha que ser aprovado é ter uma igreja grande. E eu vou lhe falar algo, eu também já pensei assim. Tem gente que acha que ser aprovado é ser famoso. E modéstia à parte, alguns de vocês já viajaram comigo e já ouviram lugares nesse Brasil que eu andei. Há um exemplo de uma concentração que nós fizemos em Nova Iguaçu, que travou, enchemos. Mas isso é legal. E é bacana. Já cheguei em lugares em que prefeitos levantaram de cadeira, e até hoje, e diz: quem vai sentar na minha cadeira é o Senhor. Mas o que importa para nós é legal. Eu tenho não sei quantas mil na rede social, não sei quantos mil likes. Isso é a popularidade de hoje. É isso que conta para o mundo. Mas para Deus isso não tem nada a ver. Lembra que eu falei para você que ia falar sobre unção e ministério? Dobre atenção. Se eu e você olharmos para a vida do profeta Jeremias, a gente ia falar: esse cara não é profeta. Por quê? Porque o Jeremias pregava, levante a mão na 10ª, acaba na 12ª. O rei odiava ele. Os sacerdotes da época o odiavam. O pai falou assim: você está trazendo muito problema, porque o rei não gosta de você, o Sinedrim não gosta de você. Fala o seguinte: sai de casa. Mandaram embora. Ele disse: os meus irmãos me odeiam. Pegaram Jeremias, alguém vai saber pelo menos essa, e colocaram o profeta aonde? Aonde? No poço cheio do quê? Porque essa é a condição do povo. Israel estava na lama, no fundo do poço, e Deus já estava por aqui com eles. E profeta, para ser profeta, tem que viver o que prega. Qualquer um de nós, levante a mão mais uma vez. Jeremias morreu como pobre. Pobre. E qualquer um de nós iria dizer: aguenta só mais uma, não? E mais da metade das profecias que Jeremias falou não se cumpriu na sua época. Então eu e você iríamos chamar Jeremias de louco. Para nós, Jeremias não tinha fama. Agora me responde: e para Deus? Alguém entendeu ali? Tem um aleluia, aqui tem outro. Abre a mão direita, já que você não entendeu, vai entender. Bispo, Jeremias é tão importante que quando o pastor Reginaldo, Nabucodonosor, vai invadir Jerusalém, ele avisa os seus homens: ei, antes de destruir a cidade e queimar o templo, tira o profeta Jeremias lá de dentro. Às vezes a gente é mais respeitado pelo ímpio do que alguém que te diz nossos irmãos na fé. Posso ouvir um amém? Se a gente olhasse, analisasse o ministério de Isaías, meu Deus do céu, o povo não acreditava nele. Isaías era tido como um louco. Levante a mão para o céu. Alguém conhece de Bíblia e sabe que um dia, bispa, para chamar a atenção do povo, pastora Catiane, Isaías teve que fazer, sabe o quê? Pregar pelado. Todo mundo ia chamar esse cara de louco. E muitas das suas... Aguenta uma ou não? Aguenta ou não aguenta? Aponte a mão para mim. Assim diz o Senhor: porque um menino se nasceu, e um filho se nos deu. Nasceu. E o principado está sobre os seus ombros. Abaixa a mão. Alguém disse: vai lá no palácio, vai lá no Sinédrio, pergunta lá. Aqui não nasceu criança nenhuma. Criança nenhuma nasceu. Criança? Nasceu? Filho? Não tem ninguém não. Aqui não tem. Esse Isaías é um maluco. Agora eu te pergunto: e para Deus, quem é ele? Importa-nos ser aprovados por Deus. Mas as pessoas se importam o que os outros pensam, o que os outros acham, o que falaram. Mas a minha Bíblia me ensina que o homem de Deus se preocupa em agradar a Deus. Pela ótica humana. O ministério de Jesus. Jesus não foi jubilado. Olha, por favor. Estamos trazendo aqui o nosso Salvador. 90 anos. Vamos jubilar Jesus. Vai acender o Pai. Pedro, vem cá. Vou passar o cajado.
60 anos caminhando por Jerusalém. Foi assim. 3 anos e meio de ministério. Morreu na cruz, exposto. E para não mostrar a sua identidade, a igreja romana meteu uma fralda. Mas para você que não sabe, não tinha fralda na parte íntima. Ele estava nu perante os seus, a sua mãe. E as pessoas zombando dele. Então qualquer um, levante a mão para o céu, pastor, pastora. Não deixe o diabo dizer para você que você não tem chamado. Porque qualquer um de nós que olhasse para Jesus ia dizer: como pode ele ser o Machia? Como pode ele ser o rei? Mas a Bíblia diz que ele venceu principados, potestades, e esmagou a cabeça de Satanás. E Filipenses 2,9 diz que ele está sentado à direita de Deus Pai. Levante as duas mãos. Jesus não foi aprovado pelos homens, ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Eu estou pouco me lixando se tu não gosta de mim, se tu não fala bem de mim. O que me importa é agradar aquele que me chamou. É isso que importa. O meu ministério é bem sucedido. Depende da visão que tu está olhando. Porque ministério bem sucedido não quer dizer vitrine. Com todo respeito, não estou aqui pisando aqui na quebrada. Mas não podemos esquecer de pastores que se achavam ó do Borogodó. Mas porque saiu da mídia, como outro, que era o top da Sony Music, que dizia: eu estou acima da média. E o cachê queria isso, queria aquilo. Onde estão essas pessoas? Onde estão aqueles que se diziam? Mas eu conheço muita gente aí que tu não dá nada para ele. Mas pode voltar a fita cassete há 10 anos atrás, do jeito que ele era, ele é. O tempo não mudou. Continua pregando ali para 10, para 20. Continua fazendo bom combate. Eita Deus, eu vou falar. Acho que não tem nada pior. Eu falava com o Reginaldo ontem. Não sei se o pastor Aguinaldo está aí, o pastor Sérgio está aí, o pastor Jorge. Eu não sei se tem alguém aí, mas acho que não deve ter vergonha maior para um pai militar chegar em casa para uma mulher e falar: eu fui expulso da corporação. Por quê? Porque eu fiz. Rasgaram minha farda, mulher. Eu não posso nem colocar. Eu fui expulso. Eu não sou mais digno de pôr aquela farda. Eu vou ter que ser enterrado como um cidadão normal. No meu enterro não vai ter honra, porque eu não consegui cumprir minha carreira. Eu fui desqualificado. Eu acho que para esse homem, para esse pai, para essa mãe, deve ter uma dor muito forte. Mas eu acredito que no dia do teu velório, enquanto o arrebatamento não acontecer, todo mundo, a tua mulher, a minha família, vai dizer: meu pai cumpriu o chamado dele. Eu estou determinado a cumprir a vocação daquele que me chamou, mesmo que me calunie. Eu estou disposto a ser aprovado. Ei, quem me chamou não foi homem, foi Deus. Eu já falei isso uma vez. Onde eu congregava, ninguém acreditava. Eu passei 6 anos para um dia poder dar endereço na rádio, porque meu apelido na igreja era Pato Donald. Porque ele então, aquela minha voz, e quando eu falava, eu posso dar endereço. Todo mundo já ouviu o testemunho do próprio bispo Edir Macedo, que qual o seu familiar dizia: você não tem pegada, você não tem chamado, mas é justamente aquele que os homens desqualificam. Todo mundo já ouviu o testemunho do pastor Giovanni, quando o cara falou para ele: vai arrumar um piano, vai arrumar um teclado. É aqueles que os homens rejeitam que Deus escolhe, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Alamara Shuri Mihas. Posso ouvir um amém ou não? A gente lida com tantas adversidades todo dia, mas isso não pode roubar, porque se você não tem uma vida de oração, você não tem intimidade. Aí você fala: não, mas eu cuido das crianças, mas eu isso, mas eu aquilo, mas e a vida devocional, e a vida ministerial, e a vida com Deus? Aí depois você fala: e depois. Eu li um livro, Dr. Billy Graham diz: eu não posso me levantar sem passar pelo menos 2 horas com Deus em oração. Porque 2 horas com Deus em oração é garantia de pelo menos metade do meu dia fluir bem. Quanto tempo você gasta orando? Ou melhor, desculpa, fiz a pergunta errada. Quanto tempo é que você gasta em rede social? Porque a verdade eu queria saber quanto tempo tu gasta orando. Mas o teu maior tempo é gastando com coisa vã.
Não existe outra maneira de Deus falar com você, se você não busca. Quando a Bíblia nos fala, posso ouvir um amém ou não? E acabou os amém? Quando a Bíblia fala em Êxodo 33, 11, que Deus falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face. Obrigado. Não fica você pensando, até porque para a gente falar sobre isso, obrigado texto, há um critério da teologia aplicado chamado antropomorfismo. O que é isso? Atribuir a divindade a algo humano. Porque Deus é espírito, então Deus não tem cabelo, Deus não tem rosto. Mas para que Deus se relacione conosco, é usado esse termo antropomorfismo. Até porque quem conhece Bíblia diz que Moisés queria ver a face do Eterno. Ele falou, você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, você vai morrer. Alguém me ouve? Diga amém. Então como é que Deus fala assim? Eu falo com Moisés, mais alto, abre a mão direita. Esse face a face, é que Deus estava tão perto de Moisés, abre a mão direita, que Deus soprava dentro dele. Sabe aquelas pessoas que quando vai falar com você, coloca a cara na sua cara assim, e o bafo de onça dela vem. Deus falava, Giovanni, e o ar do Eterno entrava dentro de Moisés, e ele conseguia ouvir a voz dele. Ele era íntimo de Deus, ele caminhava com Deus. Deus falava com Moisés. Moisés acaba de passar 40 dias de oração, dá um problema, Moisés não fala, puxa espada. Moisés fala, vamos voltar para a oração. A igreja é fraca porque não ora. Pastores cometendo suicídio porque não tem comunhão. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Aguenta tudo ou não? Vem cá, põe a mão aqui. Eu achava, pastora Valdirene, bispa Ingrid, que quando a Bíblia falava que Noé andava com Deus, que era tipo assim, ó, igual você. Ai, amiga, vamos no banheiro, vamos. Ai, vamos ali, vamos. Ai, vamos na igreja, ai, vamos. Esse andar com Deus, é que a vida dele não tinha outro propósito, a não ser servir a Ele. Não, você não entendeu. Ele caminhava com Deus. Ei, levante a mão para o céu. É como se ele estivesse dizendo assim, minha vida não tem outro significado. A razão da minha vida. Por isso que ele foi transladado. Porque Deus olhou para a terra e falou, só tem profano, só tem imundo. Esse cara só pensa em mim, só quer andar comigo, só fala, eu vou tirar ele dessa carniça, eu vou tirar ele dessa imundícia. A razão da vida de Enoque sou eu sou tudo para ele. Alguém está entendendo? Posso ir só mais uma vez? Posso ouvir um amém? Você precisa ter uma vida de oração. A oração não pode ficar para depois, é prioridade para agora. Posso ouvir um amém? É interessante, vai doer só um pouquinho, só tem 2 revelações. Há um texto, Vitinho, que a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 5. Quando os filisteus souberam que Davi foi ungido, pela 3ª vez, dobre atenção, os filisteus vieram contra Davi para prendê-lo. Aí o texto diz, levante a mão, que Davi, olha, se você entender isso aqui, já ganhou metade do culto. Davi desceu até a fortaleza. Só uma pessoa entendeu. Porque geralmente a fortaleza ficava no alto. Mas Davi, quando precisava de Deus, ele descia. Ouvindo o povo dos filisteus que Davi era ungido a rei, subiram para prender. Aqui, ó. E Davi desceu aonde? Davi foi brigar no Facebook, Davi foi fazer fake, Davi foi arrumar discussão, fazer barraco, rainha da sucata. Davi desceu. E tem muita gente aqui que quando começou era a cara no chão, era a cara na privada, desculpa da palavra, era se humilhando, era deitando no chão. Levante a mão para o céu que essa é pesada. O maná de hoje é só para hoje. Davi disse, Deus, eu devo ir contra o adversário? Tu queres que eu vá? Alguém não entendeu? Olhe para mim. Davi
já era acostumado a fazer culto, a expulsar demônio. Já era acostumado a buscar o Espírito Santo. Você não entendeu? Vou descer o nível. Davi, bispo, já era acostumado desde o começo do seu ministério, bispa Ingrid, a matar filisteu. Quem que está vindo aí? É filisteu? É? E já domino, está dominado. Manda vir. Aqui é da visão. E agora eu sou rei. E a unção que Deus te deu incomoda muita gente. E a Bíblia diz que eles desceram para prendê-lo. E ao invés de falar, opa, vem aqui demônio, vem aqui coisa ruim, Davi foi orar. Dependência. Eu devo ir? O Senhor vai me entregar eles? Abre as duas mãos. Ou o Senhor vai me entregar na mão deles? E ele diz, pode ir, porque eu já entreguei nas tuas mãos. Olha para mim. 1 ano se passou. Se você prestou atenção, eles vieram prender Davi. E quem veio? O exército dos filisteus. Levante a mão direita para o céu e repita isso. E Davi os venceu. Mas passado 1 ano, não veio mais o exército. Veio todo o povo. E agora, pastor Williams, não vieram mais bispo Vitor para prendê-lo. Vieram para matá-lo. Mas aí, bispa, ele já está acostumado, podia falar. Deus já falou que eu posso ir. Só que passou 1 ano. Quer dizer que a oração de ontem não serve para hoje. Alguém não entendeu? Só uma pessoa falou, meu Deus. A resposta de ontem pode ser não a mesma de hoje. As coisas mudam, o vento sopra. A gente tem uma vitória. Vamos para o Outback, vamos para a churrascaria, vamos para a pizza. Jesus expulsava o demônio, vencia, dizia, eu vou para o monte. E na hora, levante a mão para o céu. Aponta para mim. Nessa hora não veio, passou 1 ano. Todo o povo veio contra Davi. Mas agora, a primeira vez disse que vieram para prender. A segunda disse que veio para matar. Sabe o que Davi faz? De novo, eu vou para fortar. Só que ele não sobe, ele desce. Dobra atenção que é pesado. Senhor, eu devo ir? Tu serás comigo? E sabe o que Deus falou? Não. Foge. Mete o pé. Mas Senhor, vão dizer que o apóstolo aqui no Orduco está ficando mole. Está ficando fraco. Eu sou Davi. Eu já venci Golias. Eu sou acostumado a matar filisteus. O ano passado deu certo. Mas agora você vai ter que fugir, Davi. Alguém não entendeu? Nem sempre andar para trás ou fugir é derrota. Porque José só recebeu o que recebeu porque o pecado veio e ele fugiu. Eu não sou o super-homem. E Deus disse, foge, Davi. Foge. Foge para o bosque. Te acampa junto às árvores. Tem o nome delas. E fica lá. E espera. 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 Fica até escondido até o monte, o vale das balsameiras. A minha mão. Davi consultou o Senhor. E ele disse, não subirás. Mete o pé, corre. Vai para o vale das amoreiras ou amoreiras. Fica lá. Abre a mão direita mais uma vez. E espera. Quando o vento soprar. Abre as duas mãos que é pesado. E você escutar as árvores fazer o barulho de um exército. Quando você escutar o barulho, mas eu vou fugir, vai. Há de ser que você vai ouvir um estranho. Olha só, bispa. Da copa das árvores. Você vai ouvir as árvores balançar. Então você se apressa e desce. Porque o Senhor sairá adiante de ti. Alguém não entendeu? Levante a mão para o céu. Escuta essa. Toda vez que você vencer um filisteu, pode ser que ele volte.
Mas o dia que Deus vencer, nunca mais ele fica de pé. Me mostra para mim de novo. Ei, Davi da oração. Ei, Deus disse: agora quem vai sou eu. Você provou que confia. Você nunca mais vai ler a Bíblia mostrando filisteu segurando, trombando Israel de novo. Quando a gente vence, pode ser que o homem tropece das suas próprias palavras, cospe para cima e cai na testa. Mas se o Senhor for adiante de ti, se Deus estiver no controle do teu ministério, do teu chamado, mas para isso acontecer, você tem que ser dependente dele. O dia que Deus vencer esse problema, nunca mais filisteu se levanta. Não pensa você que as circunstâncias da vida determinam quem você é, mas a comunhão com Deus determina quem você é. Minha última fala, posso ouvir um amém? Ele disse assim: maneja bem a palavra. Jesus disse assim, ó: o Espírito vos fará lembrar. Só uma pessoa de aleluia. Vou falar mais uma vez. O Espírito vos fará lembrar. Opa, eu só posso lembrar daquilo que eu li, daquilo que eu busquei, ou daquilo que eu recebi. Eu conheço muita gente, eu vou falar, Jesus, que ele só lê a Bíblia o dia que ele vai pregar, ou então aquelas palhaçadas, com todo respeito à Assembleia de Deus, que eu nasci lá. Mas conheço muitos que dizem: não, o Senhor falou, abre a boca. Eu conheço um monte que vai para o púlpito: Deus me dá uma palavra. Isso pode acontecer um dia, você vai viajar e alguém fala: prega aí, está contigo a palavra. Mas se vê disso, fazer disso um costume, não. Daniel nos fala, no capítulo 9, posso ouvir um amém ou não? No verso 2, que no primeiro ano do rei Dário, Daniel, aqui, eu entendi. Olha para mim, peraí um minutinho, Vitinho. Não foi no monte, e eu amo orar no monte. Não foi no... Amo, adoro. Mas isso sem o conhecimento não é nada. Tem gente que nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não sabe. Daniel falou: eu entendi. Entendi como? Só uma pessoa está lendo, está tão ruim um telão assim? Entendi pelos... Não foi visão, não foi profecia, não foi anjo, foi lendo o número dos anos que a gente ia passar. Pelo profeta que era louco, Jeremias. E o tempo da assolação, o tempo que eles iam passar na Babilônia, 70 anos. Como ele descobriu? Como é que você vai conhecer a Deus se você não lê a Bíblia? Mas tem gente que perguntar para ela: quem está no Big Brother? Eu quero cair possesso com um demônio, que se juntar vocês tudo aqui, não expulsa se eu ver essa porcaria. Eu vou perder tempo com esse lixo. Não sei quem mandou o que para mim. Você viu o filho do Fábio Júnior? Eu falei: meu amigo, eu estou lendo a palavra. Eu sou pastor, mas eu não tenho que pregar. As pessoas não vêm aqui porque eu sou bonito, porque eu sei que eu sou feio. As pessoas vêm até aqui porque elas querem um alimento. As pessoas vão até a sua igreja porque elas querem uma palavra, não uma piada. E você não tem o que dar. Você precisa estar cheio da palavra. Posso ouvir um amém ou não? Timóteo fala no capítulo 4, verso 13. É orientado por Paulo: lê, estuda e exorta. Fala glória a Deus. Jesus na sinagoga, algum aqui como a bispa, não vou falar isso aqui, porque tem um pastor que já faz isso aqui. Assim como acontece na congregação, na sinagoga o rolo era tirado pelo sumo sacerdote, ou chefe da sinagoga. E alguém dizia: a palavra está comigo. E Jesus chegou e leu o rolo do profeta Isaías. E ele leu, interpretou, pregou. E o texto diz: e Jesus crescia em conhecimento e em graça e em poder, diante do Deus e dos homens. Ou seja, quando alguém vinha falar com Jesus, ele tinha bala para trocar. Você não pode ser uma pessoa vazia. Você precisa se encher da palavra. Vai um amém aí ou não? Vai um glória também ou não? A última. Essa vai doer.
Aleluia, Senhor, eu creio. Paulo vai realizar aquilo que alguns dizem vai ser a sua última viagem missionária. Então ele reúne os pastores de Éfeso e da Galácia. Por favor, é pesado, mas vou ter que falar. Atos capítulo 20, verso 28 até o 31. Segura que a bomba vai estourar agora. Paulo dá uma ordem para os pastores da Galácia e de Éfeso. E diz assim: Lucas, oi, anota. A ordem que eu estou dando para vocês é essa aqui. Atentai por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo levantou vocês. Ei, não é o Espírito Santo que vai cuidar do rebanho, é vocês. Versículo 29, continua, que isso aqui eu já li. Olha o que ele está dizendo. Eita, que essa é pesada demais. Eu sei que eu vou partir, e entre vós vão penetrar lobo. Alguém está entendendo? Não, alguém não entendeu, eu vou descer o nível. Paulo não está falando de bicho. Paulo está dizendo: vigia no meio do rebanho, porque Satanás vai mandar lobo para tentar roubar as ovelhas. E quem tem que tomar de conta é vocês. Alguém não entendeu? Vou pegar mais pesado ainda. Cuida do rebanho, porque o diabo, que é o lobo, vai tentar entrar no meio. Se não entendeu, vai entendendo 30. Pior é agora. E que no nosso meio, dentro do nosso ministério, já tem lobo aqui dentro. Dentro de vós mesmo vai levantar bicho ruim aqui. Homens que vão falar coisas pervertidas, vão falar mal da liderança, vão falar mal dos líderes, dos homens de Deus, e vão falar mal dos discípulos. Já estou orientando. Mas alguém me perguntou: qual um discipulado incapaz de ser prejudicado? Levante a mão. Aonde tem homens de caráter. Posso ouvir só mais um amém ou não? Posso ouvir só mais um amém? Ontem eu desliguei uma pessoa da obra, e o Senhor me deu uma palavra. Porque tem muita gente que fala assim. Eu fui atender a pastora, ela: é porque eu estou aqui, eu nunca tirei férias. Eu falei: você acabou de casar, você nem provou teu ministério. Mas é porque o pastor Ramos, o Ramos está em Guaianazes. O cara está na obra há anos, casou, já apanhou, você não provou nada. Tem gente aqui na igreja, agora eu estou falando com aqueles que são 100% na obra, que nunca tiraram. Eu nunca tirei férias, cara. E não é pecado. E eu ainda falei: quer saber de uma coisa? Eu vou tirar 10 dias. Do dia 1º até o dia 10. No dia 1 eu peguei Covid. Fiquei 20 dias no moio. Quase que eu morro. Bati na porta e voltei. O meu prazer está aqui. Tem gente, a minha mulher falou uma coisa onde é verdade. Tem gente que a gente fala: vai tirar uma folga. Aí você fala: tira 10 dias. Quando dá 5 dias que a gente já fica: não, tem que ir embora. Porque estar aqui não é um fardo, é uma alegria. Ai, eu nunca vaciei. Você não provou nada, você acabou. Ontem você estava com a pombagira saindo com um cara aqui da igreja, casado. Ontem você estava caindo em pecado. A gente cuidou de você, você casou. Você não provou nada. Aonde você cresceu, onde você quer. O diabo não tira férias. Jesus nunca. Eu não tenho aqui falando com aqueles que. Mas para que Deus te chamou? Você tem que entender. Pastorado não é profissão, é vocação. Tem gente depois de 10 anos, aqui nem um rapaz, 10 anos no ministério, o pai doente. Eu acho que não há problema. Mas tem gente que chegou ontem, não tem vida, como eu comecei pregando, que eu vou acabar para orar. Não foi aprovado, nem cresceu os pelos do sovaco. Não tem o cabelo branco, não provou o ministério. Ainda está passando pelo teste e já quer folga. Já quer rede. O que você provou? Agora eu pergunto: no meio de uma pandemia, de um pandemônio, é tempo de baixar a guarda? Aí as pessoas levantam a mão para o céu. Vai doer, aguenta ou não? Sim ou não? Se não aguentar, vai engolir assim mesmo. Vocês, olhem para mim.
Jesus disse assim: olha para mim. A minha alma está angustiada. Fica aí comigo aqui. Você acha que eu sou o super-homem, cara? Você acha que eu não choro? Ou você esqueceu que o mesmo profeta Elias que orou e o fogo desceu, tinha uma alma. E depois ele falou: basta, não quero mais, me leva. Eu fiquei doente. Eu vi a morte passando na minha frente. E poucas pessoas. Eu também não sou pessoa de ficar postando. Todo mundo me dizia: como é que você está? Eu estou ótimo. Mas eu estava morrendo. E eu perguntei para essa mulher ontem: você acha que é justo? Minha mulher chega aqui terça-feira de manhã e vai embora de noite. Cansada. Culto, TV, atende. E você vem reclamar, não te falta nada. Tem tanta gente passando. É como eu falei na oração da meia-noite ontem, cara. Tem tanta gente reclamando que tem. Eu tenho um rapaz que está aqui, que ele veio do Rio, o pai dele é um dos maiores fabricantes, vendedor, matador de frango lá do estado. Ele falou: não adianta, eu não me encaixo. Eu quero servir a Deus. Tem gente que reclama do que tem, mas tem gente que daria tudo para estar onde você está. Tem gente que reclama do marido e você não sabe o quando chora uma mulher sozinha. Tem gente que fala: essa minha mãe é uma chata. Você não sabe o que é alguém que perdeu uma mãe. Às vezes você reclama do ministério e você não sabe quanta gente queria estar aqui e que às vezes até te diga: eu tenho dando saudade daí. Mas o que me faz perseverar? O que me faz? Aponte a mão para mim. Saber que tem um monte de gente que me abraça pelas costas. Eu tenho uma antena, um radar, que eu tenho aquele para-raio, que você sabe que eu estou bem. Mas quando fala pai, é meu. Aí já falo igual a sirene. Mas o que me faz permanecer? Vem cá, bispo. Quando Judas veio para Jesus, e Jesus o beija, ou melhor, ele beija Jesus, traindo. Amigo, com um beijo, traíste o filho do homem. O mau caráter de Judas não mudou Jesus. O mau caráter das pessoas não vai me mudar. Eu sei quem me chamou. Não, essa você vai entender para a gente poder orar agora. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aí a Bíblia nos fala assim. Quando eu fui falar ontem, 2 Timóteo 4, do verso 6 até o 17, é assim oramos. Contra mim, já estou sendo oferecido por libação. Paulo Giovanni, Paulo pastora, está escrevendo, talvez bispa, a sua última carta. E ele de novo está chamando o filho dele na fé. Escrevendo, não é um WhatsApp, não é um e-mail. Minha cabeça já foi dada a prêmio. E eu sei que o tempo da minha hora chegou. Não está fazendo aqui com igual a Chiquinha. O cara está convicto de que Deus está com ele. 7. Paulo compara só os homens de glória a Deus. Paulo compara Jô. Paulo compara Bispo Vitor. O ministério dele, pastora Valdirene, não a um carrossel, não a chiquititas. Deus deixa claro que ele chama a Bispa Ingrid, o ministério dele de um campo de batalha. Ele diz, Paulo era pregador. E ele chama, eu combati o bom combate. Não, Paulo compara o seu ministério a um campo de batalha. É um batalha? É um combate? Mas ele fala, levante a mão só as mulheres, mas é bom. É um combate? Mas é bom. Lembra que eu falei lá atrás sobre o policial? E diferente, corta para mim aqui, de um panguão, um calça frouxa, um fraldinha, uma Maria Cotinha, guti-guti, que chega em casa para a mamãe, para o papai, para o filhinho. É por isso que os seus filhos não oram. É por isso que a sua mulher está desviando. Porque você só murmura, rapaz. Tua mulher está saindo da igreja. Teus filhos estão desviando. Porque ao invés de ser crente, você só murmura. E Paulo está dizendo, eu combati e eu cumpri a minha carreira.
A sua mulher te vê orando? Pergunta para mim se ela me vê. Pergunta para minha mulher qual o dia que ela já me viu deitar sem ficar horas dentro da Bíblia. Pergunta para ela. Pergunta para Simone, que trabalha comigo. O tempo que eu demoro para sair do quarto. O tempo que eu passo com Deus em oração. Eu não sou um santo, mas eu dependo dele. E ele falou assim, ó, eu combati. E ó, peraí, diferente, peraí, vou falar daquele espanguão. Me dá esse manto aí. Eu tenho que é mais pesado. Não, essa bolsa é melhor. Aquelas malas cheias. Pensa o Didi Mocó, lembra que a Didi Mocó? Com as malas do Ceará. E aí que foi? Eu desisti do chamado. Paulo falou, eu cumpri. Me dá o manto. É como se ele fosse um militar. E no dia do enterro dele, bota a bandeira aí. Isso é um guerreiro, cara. Isso é um homem. Eu combati. Levante as duas mãos. E eu não arreguei. O pau quebrou na cadinoca. Mas eu combati. E além de combater, eu cumpri a minha carreira. Volta o texto. Eu cumpri. Eu não arreguei. No meio do pau, eu segurei. Peraí. Corta para mim que eu estou no óleo hoje. Paulo não está preso por quê? Lavou dinheiro, ou porque tinha dinheiro na cueca, ou porque escondeu dinheiro na Bíblia. Paulo está preso porque pregava o Evangelho. E qualquer um de nós ia dizer, onde está Deus? Como Deus deixou isso acontecer? Deus estava no controle da vida dele. E ele está dando graças. E dizendo, eu combati. E eu não voltei para casa igual um panguão. Eu combati e eu cumpri, completei a carreira. E mesmo com um monte de circunstâncias difíceis, eu guardei minha fé. Continua. Agora já a coroa da justiça minha guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dá naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vida. Vai. Levante a mão para o céu, só mais uma vez. Corta para mim um minutinho. Pergunta para essa mulher, que eu vou orar agora. Pergunta para essa pastora. Pergunta um dia para mim. Pelo menos por educação. Se a tua mãe e teu pai não te deu. O senhor está bem, AP? O senhor está legal? Não vai mudar a sua vida, mas saber que você se preocupa quer dizer que você ora por mim. Eu não estou pregando aqui do super-homem, estou pregando de um homem humano que falou, vem aqui ficar um pouquinho comigo, cara. Procura vir ter comigo. Estou sozinho. Mas estou feliz, cara. Mas eu queria, está o texto. Procura vir ter comigo. Você sabe que às vezes a gente quer ter alguém para desabafar e não ter. Alguém de confiança. Eu não sei se eu falo. Ontem eu recebi um vídeo do Rio de Janeiro, Vitor. Você já morou lá, né? Uns caras no Rio. Bala pra cá, bala pra cá, bala pra cá, bala pra cá. Parecia aquele negócio da floriria. Bala. Daqui a pouco veio os caras. Nós temos que subir no morro, irmão. Os gambé pegou nossos amigos. Nem que nós derruba não sei o que lá. Nós temos que buscar os irmãos. O nosso grupo, o nosso povo. É o povo mais desleal que existe. Porque às vezes tu abre o coração para alguém, conta a tua dor, e ele fala, eu vou te ajudar, eu vou orar por ti. Não demora 2 minutos, ele sai expondo para todo mundo. E Paulo está dizendo assim, vem ter comigo. Vai, continua o texto. Procura, não é WhatsApp, não é e-mail, não é uma ligação. Vai chegar a carta ainda. Vem aqui falar comigo, termina. Porque, olha a dor. Diga assim bem alto para encerrar. Ministério... Não, você tem que falar alto. Ministério não é gibi, nem conto de fadas. Ele fala assim, Giovanni, bispa, pastora Valdirene, irmãos, todos estão aqui. Porque Demas, o meu discípulo Demas, amou mais as coisas do mundo presente. E sabe o que ele fez? Ele me abandonou, ele foi embora. E foi, sabe para onde? Para Tessalônica. Sabe o Crescente? Sim, lembro. O Crescente foi embora para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia, que é Damasco. Sabe quem ficou comigo? Quem está escrevendo o texto. Lucas. Toma Marcos. Marcos, que eu tive problemas lá atrás com ele, traz. Ele vai ser útil para o ministério. Eu vou ensinar ele também. Continua. Quanto a Tico, mas no original é Tico. Mas Tiquico
Esse eu enviei. Levante a mão para o céu. Sempre vai ficar um fiel para Deus poder enviar. Esse eu mandei para Éfeso. Todo mundo, quando vier, traz meu manto, minha capa. Está lá em Troade, na casa de Carpo. O cara está para morrer. Em vez de falar, traz uma revista aí para mim. Vamos ver como é que está aí. Traz aí uma foto para mim aí. Traz uns videogames aí. Traz a palavra, os livros para que eu possa ler. Os pergaminhos, continua. Vai doer essa aqui. Alexandre, um latoeiro. Sabe quem é esse Alexandre? Diga quem. O filho de Simão Cirineu. O Alexandre e o Rufus. O Alexandre, que era tão firme na fé. O Alexandre? Sim. O Alexandre. Eu não acredito. Dizia que era fiel. Que Deus levantou ele para servir o Senhor. Para ser seu segundo. Ele me deixou. E sabe o que ele fez? Me causou mal. Levanta as duas mãos. Mas fica tranquilo, eu não estou triste, porque o que ele plantou, o Senhor vai dar para ele segundo as obras que ele fez. E você, toma cuidado com ele. E quem lê Bíblia sabe que o próprio Paulo disse: eu entreguei ele e o outro para Satanás. Tu guarda. E resiste fortemente às palavras. Vai. Essa vai doer. Só quem tem ministério vai entender. Você entendeu? Alguém aqui já entendeu? Só quem tem ministério vai entender isso aqui. Na minha primeira defesa, diga assim: como assim? Quando eu fui levado para o tribunal para ser condenado, não por lavagem de dinheiro, não por ter dinheiro escondido na Bíblia, mas porque eu pregava o evangelho. Ei, peraí um minutinho, peraí, aqui, abre o olho. Já tinha pregado em Éfeso, em Corinto, o apóstolo dos gentios, tanta gente. No dia que o cara foi condenado, julgado, foi levado para o tribunal, qual o texto? Eu fui lá, na minha primeira audiência, doutor Hélio Monteiro, ninguém apareceu. Quando eu olhei para trás assim, aqui ó, eu estava sendo julgado. Que eu olhei para trás, acho que os irmãos de Éfeso, os irmãos de Corinto devem estar aí. Ninguém veio ao meu favor. Todos me abandonaram. Quer dizer que ele tem um ministério fracassado? Quer dizer que Deus estava no controle da vida dele. Abre a mão do céu. Quer dizer que ministério não é para calça frouxa, não é para Bob, não é para Barbie, mas é para quem foi chamado, para quem tem certeza que a tua vida não está alicerçada naquilo que os homens pensam, aquilo que os homens acham, mas aquilo que Deus pensa de você. Termina. Que isto não seja posto em conta. Não entendi. Alguém me ouve? Diga amém. Ele não está pedindo aí, irmã: Deus, peça a tua mão. Deus, quer justiça. Ele está dizendo assim, criança que está chorando: que isso não seja posto em conta, porque eu sei que é um propósito. Diga: todo mundo faltou na audiência. Diga: mas o Senhor me assistiu, me resistiu de força. É o que, meu amor? Revestiu de força. Ele me assistiu. Não tinha ninguém lá me vendo. Levante a mão, pastora, pastor, bispo. Quando os homens não estiverem te vendo, o apóstolo não me vê. Se é Deus que tu serve, Deus está te vendo. Mas ninguém, eu não preciso do seu tifofes, eu não preciso do seu oi. Se você me der, eu vou ficar feliz. Mas se você não me der, eu vou continuar firme. E se você falar de mim pelas costas, pode falar, você vai me assistir, vendo eu pregando. A minha vida não está alicerçada naquilo que as pessoas pensam de mim ou acham, mas eu tenho convicção de que aquele que é maior que os homens da terra me chamou a mim e a chamou você. Deus não me desamparou. Termina, vamos. Me revestiu de força. O cara está preso, Jô, mas ainda está focado. Reginaldo, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Por isso que ele fala: eu não estou aqui. Peraí, vou conjecturar a última, prometo. Ai, tem dó de mim. Ai, eu estou passando. Ele falou assim: mesmo apanhei, estou preso. Essa conversa toda acontece ele preso e escrevendo.
eu apanhei muito. Quem conhece a Bíblia sabe que nem Pedro gostava muito dele. Por isso que manda Silas ir com ele, porque muitos nem acreditavam que ele era convertido. Você não pode ser apóstolo, você não andou com Jesus. Até dentro da igreja ele sofria perseguição. Mas quando ele acaba, ele falou assim, ó, apanhei, levei surra, mas eu cumpri. Eu fiquei firme. Termina aqui, está aqui, ó. Eu tenho certeza, eu não tive ninguém para vir me dar um abraço, para me fazer um carinho, um cafuné. Todo mundo me deixou, mas eu tenho certeza que eu cumpri o que Deus mandou que eu fizesse. E a todos os gentios ouvisse a palavra. E como ninguém veio me ajudar, levante as duas mãos pela última vez. Como ninguém apareceu, Deus me livrou da boca do leão. Ei, Deus tem cuidado de você. Fique de pé que eu vou orar. Permaneça. Aponte a mão para mim pela última vez. Dá esse manto seu, bispo. Põe nas minhas costas. O juiz, quando acaba, peraí. O juiz tem o direito de tirar a toga. O médico pode tirar o jaleco, já acabou o meu expediente. O gari pode guardar a vassoura. O advogado pode tirar o terno. Por favor, levante a mão pela última vez. Mas um soldado não pode tirar a couraça. Ele não pode. Porque mesmo quando ele está voltando para casa, ou não está vindo um inimigo, levante a mão bem alto. Se o adversário vê ele sem a couraça, não está revestido da armadura, a hora que ele acha um soldado sem uma couraça, ele manda uma flecha. Por isso que você não pode ter vida dupla. Você tem que estar na dependência de Deus. Porque se eu for me deixar influenciar pelo que as pessoas pensam de mim, eu acho, então a minha vocação é humana. Mas se a minha vocação é divina, pouco importa. Por favor, posso fazer a última pergunta? Não. Pensa por um minuto. Vitinho, me ajuda aqui nessa aqui. Se eu e você, a gente mete o pau às vezes em Tomé, em Pedro. Mas pensa, Vitor, pensa, pastora, pensa, Reginaldo. A gente lá na cruz do Calvário, olhando, Giovanni, para a cruz, e vendo Jesus pelado, açoitado. Aparentemente o ministério dele era um fracasso. É porque a gente olha de um jeito, irmãos. A gente olha quem está num... eu quero seguir o coach. Eu quero seguir o fulano. Aquele cara... Quem é o top agora? O da moda. Aquele que prega no meio da pregação. Vai lá, você vai ser pá. É esse que está bom agora. Como dizia o Bolinha, é disso que o povo gosta. Gente que não ora, que não tem vida com Deus, que não tem propósito, que não lê Bíblia, que pega vídeo dos outros da América, traduz o português e o povo... Ai, que mensagem. É por isso que ser pastor hoje para muita gente é profissão. Porque Paulo dizia, pesa sobre mim o peso da igreja. O que é isso? Eu me preocupo com cada pessoa que entra aqui dentro. Você tem que ter uma responsabilidade. Eu não posso vir servir a Deus como se eu estivesse indo para o shopping. Eu vou lá dar uma passeada. Não, eu tenho que fazer algo. Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu sou um pastor. Eu não sei o que te ensinaram no começo do ministério, que aqui era uma brincadeira, que aqui era tipo um pagode, que aqui era tipo um rap, que aqui era tipo um circo. Aqui é a casa de Deus. É um privilégio servir Ele. E é triste, porque se os seus olhos são maus, você sempre vai achar. É como ontem uma pessoa falou, mas eu nem viajo. Eu falei, amada, presta atenção. Se for falar de cavucar, se for cavucar, vai ter que... tem certeza que a senhora quer cavar coisa do passado? Porque se eu for procurar defeito, eu vou achar defeito em todo mundo. Até no meu sovaco já venceu. Não existe perfeição, preguei alguns dias atrás. Mas eu tenho convicção que o meu chamado não é humano, é divino. Você não tem o direito de tirar essa couraça. Você tem que permanecer firme.
Sabe uma coisa que eu preciso falar para vocês? Pode ou não pode? Você sabe que é muito fácil ser, eu respeito a todos, um profissional de púlpito itinerante. Porque o cara pouco quer saber. E quem é irado com isso é o Giovanni, eu falo na cara dele. Porque eles não querem saber como é que estão as pessoas. Para eles, como diz o Abílio, são pastores de dízimos e ofertas. Mas não tem sobre eles o que Cristo falou, a responsabilidade de cuidar, de atender, de orar pelas pessoas. Isso é ser pastor. Além das coisas exteriores. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está falando. Além das minhas lutas pessoais exteriores, o que pesa sobre mim, o que mais dói na minha cabeça, o que mais rouba a minha paz, o que mais tira o meu sono, não é a preocupação com o carro que eu tenho ou com a minha vida. Eu estou preocupada com a preocupação minha. Está preocupado? Estou com o quê, Paulo? Com as igrejas, com o povo que Deus impôs. Um homem de Deus pensa nisso. Mas as pessoas hoje em dia, hoje eu estou sem fazer nada. Vamos correr? Não estou afim não. Vamos na praia? É muito sol. Já sei. Acho que hoje eu vou na igreja. Deixa eu ver aqui. Um homem que tem compromisso com Deus, no sexta, no sábado, a mulher ela já se prepara. Amanhã é dia de me apresentar para o meu Deus. O obreiro é o que você é, pô. O pastor vai desleixado, a pastora, sabe, vai para qualquer jeito. Você vai formar pessoas assim. E os membros da sua igreja vão ser assim. Eu queria que você, desculpa, já falei muito, perdão. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, e prometo que vou orar agora. Os bispos ainda continuam comigo um minuto, por favor. Aponte a mão para mim, por favor, a última vez. Doutor Billy Graham diz uma coisa. Olhe bem para mim. A hora mais vulnerável de um homem de Deus é quando ele acaba de pregar. Não, baixa a mão. Aqui no Brasil a gente tem costume de, a pessoa vem para cá, de colocar no hotel, e se o cara for bacana a gente já coloca no hotel legal. Mas tu sabes disso. Samuel 7 vem aí, sabe disso. Alguns que já foram para fora sabem disso. Nos Estados Unidos, nenhum pastor deixa tu ir. Ele leva você para a casa dele. Para a casa dele. Por quê? Porque o cara vai para um quarto de hotel, fica sozinho. Quando a gente acaba, eu não sei se eu falo. Eu não vou falar o nome dele. Um pastor me ligou para mim. Hoje é quinta. Foi terça. AP, eu não tenho intimidade com ele. Ele já me chamou de AP, tal. Que me deu o telefone foi o pastor fulano, tal. E o cara me ligou, tipo a Chiquinha. Por isso que eu comecei a falar de terça, Chiquinha, sabe? Você vê, desde terça foi Chiquinha. Mas eu não tinha intimidade com o cara para isso. Eu estou mal, cara. E você tem um ministério de libertação. Eu estou endemoniado. Eu estou endemoniado, apóstolo de Norduque. Ele não deixava a voz, cara, para me pregar. Para me falar. E eu falei, caramba, fala tudo aí. E eu falei, meu Deus, esse cara. E quando ele deu uma deixa, que ele deu uma... Aí eu falei, calma. Mas qual é o nome do demônio? É pombagia? Está pegando as mulheres da igreja? É o demoninho, o ligeirinho? É o roubo? Eu estou com uma depressão. Quando acaba o culto, eu me sinto um lixo. Eu me sinto nada. Quando o culto acaba, eu me sinto só depressivo. Eu não tenho ninguém. Foi uma pergunta. O culto que Deus mais te usa, que você mais prega, é o culto que você sente pior? Ele falou, Eu disse, é simples. É porque você dá todo o que você tinha, mas tu não tem uma vida de oração. Tu não tem reserva. Tu não tem uma vida. A tua vida é pregar para o povo, é ler a Bíblia para o povo. É verdade. Tu só ora no púlpito. É verdade. Tu não tem vida com Deus, macho. Então tu derrama toda a água, mas tu não busca. Tu não tem uma vida separada com Deus. E você precisa ter vida com Deus. Porque quando eu venho para o púlpito, que vem no meu culto, sabe, eu derramo até a minha última gota.
Mas eu saio daqui convicto de que a missão foi cumprida. Você tem que entender. A hora mais vulnerável de um homem. Quem já leu os livros de Billy Graham sabe. E você sabe disso. Nenhum pregador americano, nenhum, viaja ou com a mulher ou com o assessor. Porque a gente precisa de alguém. Como Jesus, o verbo se fez carne. Ele falou, fica comigo, Tiago. João, vigia comigo. Precisa de um amigo. Talvez você nunca perguntou para um pastor, você está bem, fulano? Você nunca perguntou para mim. É muito fácil julgar, condenar, apontar. E eu estou cansado de lidar com pessoas que não querem nada com nada. Eu não estou colocando aqui e nem estou amaldiçoando ninguém. Se você acha que a igreja é um fardo, que o ministério é um fardo, eu vou te dar a bênção. Segue sua vida. Eu estou cansado de ouvir de pessoas falar que está ruim, que não sei o quê, e reclamam. Amigo, quem está te amarrando aqui? Mas seja homem, quando eu for orar, vem aqui na frente. Mas que é muito mais fácil desistir do que falar, eu quero mudar. Eu estou cansado de ouvir pessoas, fulano, quem? Pô, eu falei, você quer ir embora? Quem está te amarrando? Eu não quero, muito ajuda quem não atrapalha. Mas eu falei na cara dele, você vai me ver cumprir o chamado que Deus me deu. Eu vou permanecer firme. Mas porque o pastor fulano falou do senhor, porque a pastora ciclana falou da bispa, porque o outro pastor, que o senhor chama de filho, não sei do que, eu vi não sei o que no WhatsApp, eu falei, quem deveria estar triste sou eu, e eu estou como Paulo, convicto de que estou fazendo a vontade do meu Deus. Já ouviu um aleluia? O que as pessoas pensam de mim? Desculpa, eu estou cagando e andando, eu só falei cá, e eu estou continuando firme, porque as pessoas, eu não sou rabo, eu sou cabeça. Eu não fui chamado para ser influenciado. Deus me levantou para influenciar. Então eu não quero aqui ser peso para ninguém. Por isso eu pedi para os bispos aí nos estados, reunir os pastores. Nenhum pastor é obrigado a ficar na igreja. Você não está feliz aqui? Segue sua vida aqui. Eu vou servir a Cristo. Não vou parar. Mas eu também não quero que você fique vindo para cá com cara de bode, com o coração amargurado, amarrado. Mas se você quer servir a Deus, nós vamos juntos até o final da nossa caminhada. Vamos orar. Quem entendeu a palavra de hoje? Então, antes de desligar aí, me desculpa se alguém te enganou sobre o ministério. Eita, esse menino é crente. Desculpa se alguém aqui, ou pela empolgação, ou pela emoção, alguém te enganou sobre o ministério. Eu pensei que era só vir aqui, tipo ficar aqui sentadão. Ministério é compromisso. E lembrando, cada um dará conta de si ao Senhor. A salvação é individual, mas um pastor vai ter que dar conta de si e das ovelhas. Se alguém te enganou, te deu um gibi, te deu um ursinho. O dia que eu fui levantado, a pastora me deu um ursinho de pelúcia, daquele bem grandão que vende lá, que é o maior que tem. O dia que eu fui consagrado, eu fui chamado para a obra, para o ofício ministerial, me levaram para o parquinho de diversão, para o Play Center que tinha na época, o Hop Harry. Desculpa, te enganaram. O ministério que eu preguei para você aqui. Paulo apanhando, mas obrigado, Senhor. Feche os olhos. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Sinta a glória do Pai. Não se detenha. Se as lágrimas rolarem
e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo. É Ele mexendo no secreto da gente. O O lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda a ferida. Levante a mão e diga: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Eu vejo um Moisés que deu a vida pelo povo, e depois o povo pensava em apedrejá-lo, e teve um momento que ele não aguentou. Ele falou: o fardo está pesado. Deus não chamou o super-homem. Eu vejo Elias, que depois do êxodo foi o maior avivamento que houve em Israel, mas que se sentiu sozinho. Eu vejo o meu rei, o meu redentor, o meu grande herói, pedindo ajuda para Tiago, João, Pedro, e não tinha ninguém. Eu vejo pastores dizerem o milagre do Getsemane. Não teve milagre nenhum, foi dor, foi a alma gemendo, mas o Pai estava com ele. Muitos de vocês se deixam influenciar por pessoas, pelo que elas pensam, pelo que elas acham, pelo que elas falaram. É como eu falei numa mensagem que eu preguei. Eu teria motivos para ter deixado a igreja. Eu encontrei problemas na igreja, mas as minhas maiores alegrias eu encontrei na igreja. Os meus melhores amigos estão na igreja. A minha vida mudou na igreja. Eu fui acolhido quando eu saí da minha casa com 15 anos na igreja. Estar aqui para mim não é um peso, é uma alegria. Eu queria que se você pudesse dobrar o joelho por 3 minutos e pergunta para Deus o que eu perguntei o culto inteiro. Timóteo, procura apresentar aprovado. Será que o fogo, o deserto, será que você mudou? A igreja mudou. Será que foi a igreja? Ou você que não tem mais aquele amor pelas almas? É a pandemia. Mas já faz tempo que tu não abraça um pobre, que tu não abraça um necessitado. Faz tempo que tu não ora pela tua liderança. Quando foi a última vez que você orou pela minha vida? Deus é minha testemunha. E em cima do altar eu falo que não há um dia que eu me ajoelhe para orar que não apresente a vida de todos vocês. Deus é minha testemunha de que não tenho projetos pessoais. Deus é testemunha que todo dia há uma luta entre a carne e o espírito. Todos nós enfrentamos isso. Deus é testemunha. E a minha mulher, que eu nunca falei, eu vou deixar, eu vou parar. Já chorei, mas as traições, as injustiças não são maiores do que aquele que me chamou, do que aquele que um dia me acolheu. Eu sempre choro quando leio a mensagem de Mefibosete. Eu era um cachorro morto, eu achei que não tinha mais jeito.
Eu era um coitado. Eu achei que Deus não me queria mais. Como Jeremias dizendo: o Senhor me enganou, Deus. E Deus foi lá e lembrou de mim. E me deu o privilégio de pregar a sua palavra. Eu sei que o que eu vou falar aqui não se aplica a todos. Mas você que um dia, na madrugada, chorou, me dá o Espírito Santo. Como eu chorava na igreja, porque eu queria servir a Deus. E meu pastor dizia: ninguém pode servir a Deus sem ter o Espírito Santo, nem Jesus. E eu pedia: me dá o teu Espírito para me fazer a tua obra, Senhor. Eu chorei para ser obreiro. Eu abri mão dos meus sonhos, de tudo para servir Ele. Eu vou falar uma coisa aqui, em público. Mesmo diante de todas as pessoas que já me traíram, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Porque em mim há as credenciais apostólicas. O mau caráter de Judas não mudou Jesus. A traição de Pedro não fez que Jesus mudasse de ideia. Ele é o mesmo. Pede para Deus voltar. Eu quero voltar ao início de tudo. A ter respeito com os homens de Deus. A respeitar as autoridades por Deus constituídas. A ter amor. A vir à casa de Deus com alegria. Pede para Deus: acende em mim, aumente o fundo do jogo, para que um escude o coração do outro. Coloque em mim, eu não tenho força para ler a Bíblia. Me ajude, Senhor. Dá-me ânimo para prosseguir. Eu estava meditando nesta palavra ontem, quando eu pregava para um pastor. Paulo chamou Timóteo e falou: minha hora chegou, mas eu cumpri, tá? Eu fui aprovado. E você precisa ser, não para os homens, para Deus, Timóteo, aprovado pelo fogo. Eu não neguei, eu cumpri, eu fui até o fim. Tu sabes o quanto eu apanhei e fui preso. Estou aqui na cadeia e não estou aqui reclamando, chorando igual a Chiquinha do Chaves. Estou certo de que eu cumpri o meu chamado. Eu não vi, como eu falei para um pastor ontem, eu não vi nenhum profeta de Deus receber confete, porta-bandeira, abrir alas. Como morreram os apóstolos? Apedrejados, esfaqueados, crucificados, cortada a machadinha, mas nenhum deles murmurou. Estevão foi apedrejado e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. Ou seja, eu estou apanhando por causa do meu ministério. E esse eu vejo o Senhor sentado à direita de Deus Pai e sei que Deus está no controle de todas as coisas. Senhor, me perdoe, não somente a eles, mas peço perdão também ao Senhor. Se porventura um dia um presbítero, um pastor, um obreiro foi levantado e não explicaram para eles que ministério não é escola de samba, não é lugar onde o homem recebe confete, onde o homem recebe e vira abre alas. Isso pode ser bacana, onde as pessoas se importam quantos seguidores tem, quantos likes tem, mas quem nos aprova é Deus. Ministério não é coisa para criança. Ministério é renúncia. Ministério é deixar tudo, meter fogo no barco e dizer: eu vou carregar a cruz. Pergunta para o teu pastor, para o teu marido, o que eu posso fazer para te ajudar. Ao invés de você chegar aqui só para trazer fofoca e problema, fala: o que eu posso fazer para te ajudar, para somar. Eu quero fazer alguma coisa. Não querer carregar título,